Fala, minha gente! Tudo jóia com vocês? Nossa, tem muito tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Pra quem não me conhece, eu sou Paula Alencar. Tem gente que me chama de Sem Base. Pra quem me conhece, sabe que tem 1000 anos que eu não posto um vídeo aqui nesse canal. Mas eu tô com a proposta de retomar, com a vontade de retomar esse canal. E a minha proposta é começar a postar vídeos tipo uma Aqui e Fala. Eu vou maquiar, fazendo maquiagens artísticas, e eu vou conversar com vocês sobre assuntos diferentes, assuntos que eu acho legal da gente abordar. Então a ideia é fazer uma Aqui e Fala sobre assuntos diversos e ao mesmo tempo fazer maquiagem artística. Tomara que eu dê conta, né, gente? Hoje eu vou fazer um olho bem bonitão neon. Eu tô com os pancakes da Color Make aqui. Tem verde, amarelo, vermelho, tem pigmento solto, rosinha assim. Eu vou usar Clown da Catarina Hill, que eu gosto bastante. Uma base zona para poder fazer o preenchimento de pele aqui. Vou usar um corretivo para fazer o contorno. E a gente vai conversando, né? Máscara para cílios e a gente vai conversando enquanto isso. Seguinte, minha gente, no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre a questão do plano B, né? Nas nossas vidas, né? Eu sou maquiadora artística profissional hoje e foi uma escolha que eu tomei na minha vida. Difícil de se fazer, mas foi uma escolha que eu tomei na minha vida e assumi as rédeas dessa decisão. Eu sempre peguei as maquiagens da minha mãe para poder pintar e sempre amei esse universo artístico, desenhava muito, desenho ainda bastante. Eu comecei a pensar o que eu queria fazer da minha vida. E essa decisão, ela é meio difícil de ser tomada, né, quando a gente tem 18 anos, porque é uma idade que a gente ainda não tem muita noção, assim, né? A gente tem noção, mas eu acho que a gente tem muito medo do que essa decisão pode acarretar no nosso futuro. Não é fácil a gente escolher uma carreira que não é padrão, né? Não é uma engenharia da vida, não é uma medicina da vida, não é um direito, né? Ser artista nesse Brasil não é muito fácil não, né, gente? Mas desde criança eu já sentia que era isso que eu queria. Eu sempre amei desenho, sempre amei maquiagem. E aí, quando eu fiz 18 anos, com essas coisas assim, né, essas conturbações, tanto dos meus pais, quanto das pessoas em volta, de falar pra mim, Paulinha, tenta arquitetura. A arquitetura tá perto do que você gosta, mas também não é tão diferente assim e tal. E aí eu acabei com 18 anos, acabei escolhendo a arquitetura como a minha faculdade, né, como a minha profissão futura. E cursei arquitetura durante um tempo, um bom tempo, na verdade. E depois de uns 3 anos que eu tava já fazendo arquitetura, eu passei no processo seletivo de bolsa para o Ciências Sem Fronteiras, que era um projeto, né, do governo federal, e fui para a Irlanda estudar arquitetura na Irlanda. E aí, chegando na Irlanda, eu me deparo com uma cultura completamente diferente e com um país muito mais antigo, né, que o Brasil. E com profissões totalmente diferentes das que eu achava plausíveis de se fazer, né, de ser, de escolher ali para traçar a vida. E eu comecei a questionar isso, se realmente a arquitetura era uma decisão assertiva, né, do que eu queria mesmo. E com o Halloween lá na Irlanda, e meus amigos pedindo muito para eu maquiar eles, isso foi em 2013. Eu acabei decidindo que a minha decisão... Eu acabei decidindo, né, maquiando meus amigos, vivendo aquela experiência de um país diferente, de uma cultura diferente, eu acabei decidindo de que não era a arquitetura que eu queria pra minha vida. Do jeito que eu tava vivendo, não daria certo. Eu não ia conseguir viver num escritório, né, batendo ponto, 8 horas por dia. Eu não faz o meu perfil. Então eu comecei a pensar, eu vou fazer esse rolê da maquiagem artística virar. Já era uma coisa que eu via muito, né, lá fora, na Irlanda. Comecei a estudar maquiagem artística e vi que nos Estados Unidos também a coisa já estava bem mais evoluída. Comecei a pesquisar também artistas aqui no Brasil que trabalhavam com isso. Descobri, por exemplo, o Alisson Rodrigues, maravilhoso. E percebi que, gente,
Tem como sim viver disso, tem como sim viver de arte no Brasil. É sofrido, é correria. Uma pessoa no emprego padrão, ela trabalha 8 horas por dia. Se você quer fazer o negócio virar quando você é artista, você tem que trabalhar muito mais do que 8 horas por dia. Então, eu percebi isso, mas na minha cabeça virou uma chavinha do tipo assim, ou é isso, ou eu vou ficar com depressão pelo resto da minha vida, não vai valer a pena, né? Tem até um podcast que eu venho assistindo há algum tempo que fala assim, o plano B ele não existe, ou é o plano A, ou eu morro, né? E é um morrer assim, né? Tipo, entre aspas, obviamente, mas é importante entender, né, o quanto esse sentimento, né, de uma coisa abafada, de você estar limitado ali, da depressão em si, né, é tão grande que realmente a gente acha que a gente vai morrer se a gente escolher outra opção, né? Se não der certo, é preferível a gente largar a mão de tudo mesmo e virar mendigo do que viver uma vida que não é a vida que você planeja pra você, ou que você pelo menos tem alguma noção de que é aquilo que você quer, né? E aí foi isso. Um belo dia, eu lembro até hoje desse dia, eu chorando no meu quarto, isso de madrugada, e agradecendo a Deus porque eu realmente entendi que era esse meu caminho, era isso que eu queria, né? E é muito louco quando a gente faz esse tipo de escolha, porque não é uma escolha fácil de fazer, né? Eu vou pegar agora esse clown que tá quase acabando, e ele é meu, né, de uso pessoal, então eu posso botar o pincel aqui dentro, fazer o que eu quiser aqui com ele, porque eu não vou compartilhar, e aí vocês já sabem a história de compartilhamento de produtos com o mesmo pincel, né, ainda mais agora que a gente tá vivendo essa pandemia, não pode. Então, quando o produto é pessoal, taca ali o pincel lá dentro, não tem problema, mas se você for compartilhar com outra pessoa, põe na plaqueta, usa a plaqueta pra, né, ser o seu instrumento ali de segurar o produto e você poder sujar com o pincel que você quiser. Mas enfim, quando eu decidi isso, que não teria plano B, que era ou a maquiagem dar certo ou não valeria a pena, né? Porque quando a gente entra nessa depressão, né, é difícil a gente explicar isso pra quem nunca teve depressão. Mas quando a gente entra nessa depressão, a gente realmente acha que é o fim do mundo, né? E realmente pode ser o fim do mundo para algumas pessoas, é até, né? Quando você tá com depressão. Então, eu acabei decidindo que seria isso mesmo. Que eu iria fazer maquiagem artística na minha vida, que eu ia fazer isso virar. E é muito louco quando a gente vira essa chavinha, né? A gente decide isso pra gente, do tipo, pô, esse é o caminho que eu quero trilhar e não o caminho que a outra pessoa virou pra mim e falou, oh, esse é o caminho correto de se fazer. Quando a gente decide, né, que esse é o caminho que você quer, que essa é a decisão mais correta a se fazer, né, respeitando todos esses sentimentos que você vem sentindo, né, que eu vim sentindo há muito tempo, surge uma vontade muito louca, um sentimento muito louco dentro da gente de fazer a coisa acontecer, né? E esse sentimento começou a rolar enquanto eu ainda estava fazendo arquitetura, mas eu já tinha decidido que eu ia fazer o jogo virar de alguma forma. E aí foi quando eu comecei a produzir vídeos, tanto aqui pro YouTube, né? Quanto pro Instagram. Eu acredito que o YouTube veio primeiro, e aí depois veio o Instagram. E, gente, produzia muito conteúdo desenfreadamente, até as pessoas aqui de BH que precisavam desse tipo de serviço começaram a me conhecer. Aqui, gente, eu tô criando esse formato, mas vocês podem fazer o formato que vocês quiserem aqui no olho, que fica bem legal. Dá pra fazer pra cima, pra baixo aqui. Isso aqui é só um formato que eu quis inventar essa moda aqui louca. E essa vontade, né, que surge na gente de fazer a coisa dar certo, ela é muito doida, porque a gente acaba assim, né, vencendo essa preguiça da estagnação, a gente acaba querendo fazer a coisa dar certo, e obviamente a gente dorme mal, a gente come em horários malucos, mas tudo para entregar aquilo que você, né, propôs a fazer, que você propôs a falar, pô, eu quero que isso dê certo, então eu vou mexer. Vou repetir esse formato aqui para esse olho de cá. Eu já volto só pra não demorar muito o vídeo.
Voltei. E eu acho que é isso, né, gente? Falando dessa motivação, né, que mexeu comigo pra fazer a coisa acontecer, é muito louco, porque eu não tinha uma referência direito, assim, né? Tinha o Alisson Rodrigues e tudo mais, mas não é igual, por exemplo, eu quero virar arquiteta, né? Igual eu fiz a faculdade de arquitetura durante um tempo, então eu vou lá, presto vestibular para arquitetura. Ou, por exemplo, quero ser engenheiro, eu tenho já um passo a passo meio que pré-estabelecido ali para eu virar um engenheiro. Então, a maquiagem artística, né? Ainda mais 10 anos atrás, você não tinha uma receita de bolo pronta, né? Era mais a meteção de cara nas coisas que você acreditava que iriam dar certo. Eu acho que até hoje, assim, é assim no Brasil, né? Principalmente para esses empregos que, né? Para essas carreiras que a gente considera não padrões, né? Então, eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, comecei a criar conteúdo para o YouTube, e isso acabou revertendo, né, em alguns trabalhos na vida real aqui, né? Teatro, produção de festa, mas isso demorou um tempo. Eu passei bastante tempo produzindo conteúdo para o YouTube, tentando monetizar o canal e tal, e com esse medo, né, de tipo, pô, e aí, né? Esse trem tem que dar certo, porque se não der certo, não tem outra opção, né? Não tem opção de não dar certo. Não tem um plano B. Eu acho que quando a gente para e pensa assim, pô, não tem um plano B, eu preciso fazer isso dar certo, as coisas vão fluindo, né? A gente vai dando esse gás, a gente dorme mal, a gente come mal, mas a gente faz a coisa pra funcionar do jeito que a gente espera que no futuro fique bem. Então, né, o que eu quero dizer é exatamente isso. Foi quando eu tomei essa decisão e essa vontade, né, de fazer a coisa dar certo apareceu, foi muito doido, porque eu comecei a produzir desenfreadamente pro YouTube, comecei a fazer coisas pro Instagram e, querendo ou não, gente, quando a gente sai da inércia, a coisa vai acontecendo, sabe? E voltando lá naquela história, né, da arquitetura, né, eu comecei a fazer os vídeos enquanto eu ainda estudava, eu ainda morava na casa dos meus pais, então era aquela coisa toda, estúdio dentro do quarto, conciliar maquiagem artística, os vídeos do YouTube, edição de vídeo, gravar mesmo os vídeos com a faculdade, e ao mesmo tempo psicologicamente aguentar isso tudo, né, gente? Porque psicologicamente é difícil a gente estar num lugar que a gente não quer. Mas, gente, foi muito louco como as coisas foram acontecendo, como as empresas de festa foram me conhecendo, como eu fui descobrindo, né? Porque, como eu tava falando, não existe uma receita de bolo, né, pra coisa dar certo. Não é uma faculdade de engenharia, né, de algum emprego padrão, que você já tem um caminho ali pré-estabelecido, né? Então, eu fui descobrindo ao longo do tempo como que é que eu conseguiria ganhar dinheiro com aquilo, quais são as possibilidades, e eu fui descobrindo quanto o mercado da maquiagem artística, ele é amplo, e o quanto eu consigo colocar isso em várias coisas da vida das pessoas, né? Em várias áreas da vida das pessoas. Pintura gestacional, teatro, festa, clipe de música, curta, filme, né? No cinema também é muito usado. Então, enfim, novela. Então, enfim, eu comecei a perceber que existe um universo muito maior e que as pessoas, né, que trabalham e que estão mais viciadas nesse universo padrão aí, elas não conseguem enxergar. E aí o jogo foi virando, eu larguei a faculdade de arquitetura. Comecei, inclusive, a trabalhar um tempo na Contém um Grama para perceber como que era esse universo da maquiagem, que me deu uma noção boa também sobre questão de como lidar com o público, como maquiar o público. Então, essa vontade da coisa acontecer e aquela decisão que eu tomei lá atrás, né, que eu falei com vocês no meu quarto, eu lembro até hoje desse dia que eu tava chorando e agradeci a Deus, porque eu falei assim, pô, Deus, você me mostrou. Deus é um bom assunto até pra gente conversar depois. Mas eu também não sei se eu acredito em Deus ou não. Mas essa força, né?
que tá aí, que a gente não consegue explicar, eu às vezes agradeço a ela. E eu falei, pô, Deus, obrigada por você me mostrar, né, esse caminho e me dar vontade de né, me dar essa força, essa vontade de lutar e ir atrás do que eu acredito, né? E foi muito louco, porque eu vivi esse período todo aí de correr atrás, de produção de vídeo, de Instagram e tudo mais. E chegou uma época que eu dei uma desanimada da produção de conteúdo para as redes sociais, principalmente para o YouTube, porque estava me tomando muito tempo e eu não estava conseguindo converter direito. E aqui fora, né, na vida real, os trabalhos com maquiagem artística estavam me dando muito mais dinheiro e muito mais retorno do que o YouTube. Então eu acabei dando uma boa de uma parada e eu perdi um pouco dessa motivação, assim, dessa vontade de alimentar aqui por conta disso, por conta de que a energia, né, a vontade estava sendo direcionada para um outro lado da história, né, para o mundo real. Mas beleza, Paula, por que você resolveu retomar o canal e voltar aqui para o YouTube? Bom, fazendo vários trabalhos, veio a pandemia, né, gente? E a pandemia me fez lançar um curso online, eu comecei a produzir de novo para a internet. E eu percebi, assim, que eu comecei a olhar muito para a minha saúde mental, para como eu lidava com os meus problemas e comecei a parar para me autoconhecer, né? Não quero entrar muito num critério meio tilileico assim da vida, não. Mas é extremamente importante a gente se conhecer, entender os nossos sentimentos, entender como que a gente reage às coisas e entender, inclusive, o que que faz a nossa cabeça continuar boa, né? E na pandemia, né, a cabeça de quase ninguém tava boa. Ainda não tá tão boa assim, né? A gente ainda continua em um cenário pandêmico. E aí eu percebi o quanto a maquiagem artística era um artifício para mim, para eu conseguir manter a minha cabeça no lugar. E o quanto isso me fazia bem, e o quanto eu amava aquilo. E eu fui retomando essa vontade de compartilhar isso com vocês, de tentar também estar aqui conversando com vocês e mostrando que a gente consegue, por meio, né, de coisas que a gente ama, alimentar essa vontade de continuar seguindo a vida, né? Então, acabou que depois de um tempo, no meio do ano passado, um amigo meu encontrou comigo e falou assim, Paulinha, volta pro YouTube. Era muito massa seus vídeos, eu gostava bastante e tal, e era uma coisa que me motivava. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, putz, será que eu volto pro YouTube? Uma trabalheira louca, não dava muito retorno, né? Monetização não virava tanto. Mas eu comecei a entender que às vezes a coisa é maior do que isso, assim, né? Eu comecei a entender que eu poderia utilizar desse espaço aqui para as pessoas terem um lugar para distrair, terem um lugar para entender um pouco mais sobre esse assunto que eu acho maravilhoso e que faz a minha cabeça ficar boa e que pode fazer a cabeça de outras pessoas ficarem boas, melhores, né? Também. A maquiagem para mim é um tipo de meditação, uma meditação ativa que me ajuda muito a controlar o que eu tô sentindo, a entender o que eu tô sentindo. É um processo de eu comigo mesma ali, de autocuidado, de afirmação de alguns pensamentos que eu tenho, que passam na minha cabeça, e que isso seria massa de compartilhar com as pessoas. Então, essa vontade, né, que eu falei com vocês do trem virar, voltou à tona, né? Porque eu acredito que a internet, obviamente, é um ótimo lugar para as pessoas acharem a gente, um ótimo lugar para a gente compartilhar o que a gente faz e tirar frutos legais disso. E, ao mesmo tempo, é um lugar que ajuda também, né?
obviamente tem pessoas chatas na internet, tem haters, mas também tem aquela pessoa, que nem eu, quando eu tô do outro lado também, sendo uma telespectadora do YouTube, que usa essa plataforma pra dar uma aliviada, né, nessa pressão da vida, e que eu poderia ser uma dessas pessoas também, assim, a ajudar, né, as pessoas a sair da inércia, pra gente conversar sobre assuntos diferentes, pra ter um lugar legal, assim, e confortável pra gente conseguir jogar as coisas aí pro universo e ver o que retorna. E eu espero que seja uma troca legal, sabe, entre a gente, que eu não fique só desse lado aqui conversando sozinha. Porque, né, você tá aí no vídeo me vendo, mas eu tô aqui agora, né, ao vivo, gravando por uma câmera. Então, essa resposta do que eu conversei aqui sozinha, ela só vai vir depois, né? E eu espero que ela venha. Porque eu quero que seja uma troca isso daqui. Eu quero que a gente consiga chegar em algum lugar maior de autoconhecimento, de conversar sobre temas diversos. Então eu vou sempre trazer, eu acho que alguma pauta, né, diferente. Eu gosto muito de assistir podcast no YouTube, então eu sempre vou vir com assuntos assim que provavelmente eu vi em algum podcast, eu achei interessante de abordar, mas eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês, falassem os assuntos que vocês querem conversar. Se tiver alguma dúvida sobre os produtos que eu estou usando ou alguma técnica, me avisa. Inclusive aqui eu não selei o clown, eu tô depositando, né, esses pigmentos soltos aqui, eu raspo o pancake e venho só depositando por cima, ó, que aí eu tenho uma pigmentação muito maior nesse neon aqui desse pancake. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu tô fazendo, se você quiser algum assunto específico aí que eu fale, você me conta aqui nos comentários, vamos fazer isso virar uma troca legal, sabe? E a ideia é postar inicialmente 1 ou 2 vídeos no máximo, 2 eu tô achando um pouco difícil, mas 1 vídeo por semana. E, né, caso, eu espero muito, porque, né, como eu falei com vocês, não tem plano B, é o plano A que tem que dar certo, e eu vou dar toda a minha energia para esse plano A dar certo, funcionar e acontecer. Então, eu espero que daqui a pouco o canal comece a crescer novamente, que eu consiga monetizar, né, porque o YouTube, ele mudou um pouco as políticas de monetização, então o meu canal atualmente não está sendo monetizado. Então, eu espero que, né, com a ajuda de vocês, espero que vocês gostem e que a gente cresça e que possa conversar muito sobre vários assuntos aqui. Eu vou continuar aqui, ó, gente, nessa sequência, nesse finalzinho aqui, ó, só para rebater esse pedacinho e o vídeo não ficar muito grande. Então, eu volto terminando esse pedaço. Ó. Voltei. Agora eu vou vir com um delineador em caneta para poder fazer a base aqui dos cílios. Eu não tenho cílios postiços, meus cílios postiços acabaram. Então é isso. Eu não vou pôr cílios. Mas, voltando, né, gente, ao papo importante aqui que a gente tava falando sobre não ter plano B, né, sentar a cara naquilo que a gente acredita no nosso sonho e fazer o trem virar mesmo, né? Uma dúvida que eu tenho, que eu sempre me pergunto assim, quantas pessoas que estão aí, né, nesse mundão, fazendo o que não querem, né? Infelizes nos lugares que estão, trabalhando com o que não quer. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui estão nessa posição, né? Se você tá nessa posição, me fala aqui nos comentários. Fala assim, puta merda, eu tô nesse lugar e não sei o que fazer. Porque, obviamente, gente, escolher, né, uma coisa que não é padrão e que não tem uma fórmula já pré-estabelecida pela sociedade para chegar naquele lugar, não é uma decisão fácil. Não é fácil você, né, ser artista no Brasil. Não é fácil você escolher uma profissão, uma carreira que é difícil de ter uma base palpável de como chegar até ali, de como ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu sei que é uma decisão que, obviamente, eu falei com vocês, né, que se eu estivesse em uma posição diferente, uma classe social bem menos favorecida, né, meus pais eles não são ricos, mas eles têm uma condição, por exemplo, de que, né, eu falo, se o plano A não der certo, não existe plano B, né, eu vou morrer? Obviamente não vou morrer, eu tenho a casa dos meus pais para voltar. Mas imagina, né, eu voltar para casa dos meus pais, com a bolsinha,
minhas malas e falar assim, mãe, pai, deu certo, não. Eu não quero que isso aconteça nunca, sabe? Então eu vou dar o sangue. Quando eu chorei lá no meu quarto, falei, pô, é isso que eu quero da minha vida, eu vou dar meu sangue pra isso acontecer, sabe? Eu vou, se precisar, virar à noite, trabalhar igual uma cachorra, mas eu vou fazer o negócio acontecer. E tá acontecendo, né? Não moro mais com os meus pais. Eu ganho meu dinheiro, me sustento. Eu não passei fome na pandemia. Eu consegui fazer isso virar. Fiz um curso online. Então, assim, né? As pessoas que têm medo e estão num lugar onde que elas não querem e convivem com isso, né? Não tô falando larga tudo e tal, né? Até porque eu não larguei a arquitetura de uma vez. Eu fui convertendo a parada, né? Pra onde que eu queria. Então, eu cursava arquitetura, ao mesmo tempo que eu trabalhava na Contém um Grama e postava vídeos no Instagram, postava vídeo no YouTube, até que a coisa começou a acontecer. Mas, se você não sai da sua zona de conforto, né? E não usa essa energia de fazer a coisa virar, a energia do ou é isso, realmente a coisa não vira, porque exige coragem, exige dedicação, exige tempo que você vai ficar ali, vai perder a festa que você queria ir com seu amigo, vai perder o rolê com a gatinha que você queria encontrar. Mas por quê? Porque no fim das contas, você tomou essa decisão de que vale a pena você viver uma vida fake, né? Fazendo as coisas que você não quer, trabalhando com aquilo que você não quer, porque o mercado é assim, porque não vai dar certo se eu não fizer assim, porque eu tenho medo de sair dessa posição, porque eu não quero dar tanto esforço para isso, ou eu vou ralar o meu cu no asfalto e fazer isso dar certo. Eu optei por ralar meu cu no asfalto até o negócio dar certo, sabe? E é muito louco quando a coisa começa a virar. Que nem eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de reconhecer os meus métodos, mas quando eu olho pra trás e vejo, né, o tanto de coisa que eu já fiz, eu falo, puta merda, né? Eu me dediquei pra caramba, eu perdi várias coisas, né? Diversões que eu queria ir, lugares que eu queria ir, mas conheci pessoas diferentes que eu nunca imaginei que iria conhecer, né? E valeu muito a pena, e tá valendo muito a pena, e eu continuo ainda com essa força de vontade de fazer a coisa virar, porque eu quero cada vez crescer mais e quero que a maquiagem artística chegue em cada vez mais pessoas e que essa força da transformação da maquiagem artística chegue nas pessoas, né? De deixar a cabeça da gente boa, de ser, por exemplo, pra mim, uma ferramenta para eu conseguir deixar a minha alma um pouco mais em paz. Então, a maquiagem artística, ela serve como esse refúgio para mim. E eu não vou abrir mão disso, sabe? Dessa decisão que eu tomei, porque foi uma decisão que eu tomei porque eu amo isso daqui que eu faço. E independente das pessoas virarem para mim e falarem assim, não vai dar certo, eu vou ralar o meu cu no asfalto para poder fazer isso dar certo. E eu tenho, né, agora que são mais de 8 anos trabalhando com isso, eu tenho já a consciência do que eu preciso fazer para a coisa continuar rolando, né? Então, para você que tá aí, né, nessa zona de conforto, pensa, né, nisso que eu tô falando e vê se realmente vale a pena, né, viver essa vida fake aí, essa vida mas sem graça mesmo, né? Eu entrei no extremo, eu cheguei no fundo do poço de falar, pô, a minha depressão vai me matar real se eu continuar nesse caminho que não é o caminho que eu acredito que é o meu caminho. Então, quando eu falo assim, eu não tenho plano B, ou é o plano A dar certo ou eu vou morrer, é nesse sentido, assim, da depressão, naquele momento da minha vida ter sido tão extrema, que eu falei, ou é isso ou é isso. Então, eu fico com esse questionamento aqui pra vocês, né? Quem que tá aí vendo esse vídeo, que tá num lugar que não gostaria de estar, que tá fazendo uma coisa que não gostaria todos os dias, acordando frustrado, né? Dormindo frustrado. Repensa isso, porque muitas das vezes vale a pena a gente seguir o nosso sonho, sabe? Vale a pena a gente correr atrás daquilo que a gente acredita. E não ter um plano B, às vezes, é uma ótima opção, sabe? Nesse sentido de que
não ter um plano B faz você mexer, faz essa vontade, essa vontade da coisa acontecer, ser uma força motriz pra você virar a chave da sua vida, né? Dessas decisões de você... Pô, eu acordo feliz, eu falo, caraca, olha onde que eu tô agora, sabe? Eu vivo de arte nesse Brasil, gente, e é possível. Não digo que é fácil, mas é possível. E é uma escolha que, né, você faz e é uma decisão muito importante. Foi uma decisão extremamente importante na minha vida, mas que eu fiz e até hoje eu não me arrependo porque eu amo o que eu faço e é o que me movimenta. E se não fosse isso, eu não estaria aqui agora. Se eu não tivesse tomado essa decisão, provavelmente eu não estaria aqui agora. Beleza? Terminei a make, gente. Eu vou mostrar como que ela ficou com a luz negra no finalzinho do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não me conhece, seja bem-vindo ao Sem Base. Quem me conhece, muito obrigada por estar aqui até hoje, durante tanto tempo. Eu tô muito feliz em retomar esse projeto. E se tiver algum assunto que você queira conversar aqui, que queira, né, que eu converse com você aqui, deixa nos comentários, se inscreve, compartilha e um beijo, até o próximo vídeo.